pé comigo, querido. Eu quero ler a palavra de Deus com você, lá em Lucas, capítulo 20, versículo 19. Lucas, capítulo 20, versículo 19. Naquela mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera esta parábola. Mas temiam o povo. Observando-o, subornaram emissários que se fingiam de justos, para verem se o apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então o consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos. Porém, ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Eu vou repetir: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Repete comigo: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Obrigado, Pai, por essa palavra santa que o Senhor está trazendo para cada um de nós nessa manhã. Que o Senhor possa falar com cada servo teu aqui, com cada filho e filha teu, Senhor. Que o Senhor possa nessa manhã, com teu Espírito, endireitar o nosso coração, endireitar as nossas veredas, endireitar o nosso caminho, para que possamos continuar andando em santidade rumo ao trono do Cordeiro de Deus, que é o nosso ponto final, aonde nós queremos chegar, como Paulo também disse: esquecendo das coisas que para trás ficam e olhando para as que adiante de mim estão, eu sigo ao rumo, a meu prêmio, a minha soberana vocação. É isso que nós queremos, Pai. Que a Tua palavra, através do Teu Espírito Santo nessa manhã, possa falar com cada um de nós abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Essa palavra vem falar de um povo que estava querendo pegar Jesus. Aí os herodianos estavam querendo cercar Jesus, porque eles queriam prender Jesus. Os sacerdotes, com inveja de Jesus, ciúmes do seu ministério de prodígios e milagres, compraram ali os herodianos, que trabalhavam o imperador romano, a César, e tentaram cercá-lo para ver se pegavam ele em alguma palavra, em algum fora que ele pudesse dar para o prendê-lo. E disseram para ele: é lícito pagar tributo? Porque eles imaginavam no coração que Jesus ia dizer que não era lícito pagar. Porque ele era judeu e o povo de Israel estava debaixo do Império Romano. Então, na realidade, não seria bom ele falar isso, mas ele diz: me dá uma moeda. Quando trouxer a moeda, ele diz: de quem é a efígie? E qual é a inscrição que está aí? De quem que é? E eles disseram: de César. Todo feliz, pensando agora, ele vai dizer: ah, não, então para esse não deve pagar. E ele disse: então, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. E aqui quando diz assim: de quem é a efígie, que seria a imagem, e a inscrição? A efígie, querido, na realidade tinha a imagem de Tibério. E o que estava escrito ali é: Tibério César, filho do divino Augusto. É o que estava na moeda. Então, na realidade, eu também trago uma imagem. Eu trago a imagem de Deus. Olha para quem está do lado e diz: você traz a imagem de Deus. E eu também, querido, trago uma inscrição na minha vida: Edson Zanetti, filho do Pai divino, por meio de Cristo Jesus. Essa moeda fala de nós também. Fala de nós.
Nessa passagem aqui, Jesus vem falar sobre isso. E fala de Jesus trazendo também a imagem do Pai, porque ele se encarnou como homem e ele trazia a imagem do Pai. E quando Felipe vai dizer assim para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, aqui em João 14:8. E isso nos basta. Estava andando ali com Jesus, Jesus fazendo milagres, Jesus transformando. E Felipe estava preocupado em achar o Pai. Onde está o Pai? O Senhor sempre fala do Pai. Onde está o Pai? E Jesus responde para ele: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? O que Jesus estava falando? Eu trago a imagem do Pai na minha vida refletida. Se você olha para mim, Felipe, você está vendo o Pai em mim. E nós somos uma moeda, nós também trazemos a imagem do Pai por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do império das trevas. Então, quando eu olho para você nessa manhã, querido, não nessa noite, nessa manhã, amém? Me corrija se eu errar. Nós estamos acostumados com o culto da noite. A pastora deu um fora hoje, ela falou da manhã, da noite também na música. Nós trazemos a imagem do Pai. Eu olho para você e vejo a imagem do Pai refletida aí. Amém? Você reflete a imagem do Pai. Eu vejo paz, eu vejo amor, eu vejo um coração que quer ser santo como o Pai. Amém? Aí nós temos um outro texto que vai dizer assim: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno. Aqui nós trazemos a imagem de quem? Carne, do Adão. Então, como nós trazemos a imagem do Adão, aquilo, a parte física do que é terreno, devemos também trazer a imagem do celestial. É a moeda trazendo a imagem, a efígie que está em nós. A efígie que está em nós é a imagem do Pai refletida. Nós nos preocupamos muito com a nossa aparência. Sim ou não? A gente se preocupa com a nossa aparência. Às vezes exageradamente, principalmente as mulheres. Quais são os maridos aqui que levantariam a mão se eu perguntasse aqui: a sua mulher embaça muito para se arrumar? Mas não levante a mão. Alguém já levantou lá atrás, mas não vou nem falar quem é. O marido, tinha 2 tapas, já está saindo lá no carro, e a mulher está lá, peraí, e batom e não sei o que. E às vezes, querido, nós nos preocupamos tanto com a nossa imagem externa, e se nós preocupássemos tanto com a nossa imagem externa, o quanto nós preocuparíamos com a nossa imagem interna, nós seríamos uma bênção. Vamos inverter um pouco isso aí, né? Pedro fala assim, falando para as mulheres: que não seja as suas cabeleiras, os fios de ouro, não seja isso que seja importante na sua vida, não, mas uma mulher santa, digna, honrada, que anda nos caminhos do Senhor. Então é com essa imagem que eu tenho que me preocupar, trazer essa imagem do celestial para a terra, que o do terreno eu já tenho, mas agora para trazer a imagem do céu, do Cordeiro, a imagem de Jesus em mim refletida, aí eu tenho que trabalhar em cima disso, separando minha vida de verdade para Ele, não só dizendo de boca eu sou do Senhor, mas sendo realmente do Senhor, intocável pelo diabo, intocável pelo pecado, não sendo estuprado todos os dias pelo pecado, mas sendo uma noiva virgem, esperando o seu noivo a buscar, cuidando sempre da sua aparência espiritual, com as suas vestes de noiva limpa, sem mancha, esperando o seu noivo a buscar. Se eu falar para você que Jesus vem daqui 5 minutos, você pode achar isso possível, sim ou não? E se eu dizer para você que ele vem daqui 1 minuto, você pode achar isso possível? Sim, querido, até no próximo segundo eu posso estar pregando aqui e nós desaparecemos. A Bíblia diz que a vinda dele é iminente, não tem mais nada
que possa impedir a sua volta. A vinda dele é iminente. Então nós temos que estar com essa imagem refletida, a imagem da noiva, trazendo nessa moeda que somos nós. Você está entendendo, querido? 25. Aqui vai falar da soberania. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Muitos ainda trazem a imagem de César. Estão debaixo dessa soberania desse imperador César. E este imperador César, que é esse maligno que domina o mundo, esse principado que está aí, o objetivo dele é deturpar a imagem de Deus que foi criada no homem, e fazer do homem um animal, e fazer com que o homem pareça, e é isso que nós temos visto aí fora, um ser irracional, um homem selvático, um homem das cavernas, um homem das trevas. Dai a César o que é de César. Mas muitas pessoas têm trazido a imagem de César. Nós não somos o César, nós não somos do César. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o império do Filho do seu amor. Então nós temos visto aí uma imagem deturpada do que é o homem. Quando nós vemos uma pessoa serena, cheia de paz, cheia de misericórdia, com o Cristo vivo, redimida no sangue do Cordeiro, aí nós podemos sim dizer, isso é o que Deus criou. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós temos uma cunhagem divina em nós. Deus cunhou. Ele diz lá em Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando ele fez a vaca, ele não diz, façamos a vaca conforme a nossa imagem. Quando ele fez o elefante, ele não diz, façamos o elefante conforme a nossa imagem. Mas tudo ele diz, haja animais selváticos, haja peixes no mar, haja pássaros no céu. Mas quando ele foi fazer o homem, não, agora nós vamos fazer aquele que é parecido conosco. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, se você traz a imagem de Deus, você está debaixo da soberania do império de Deus. Por isso que Jesus veio alertar a todos nós que ele estava trazendo um reino. Jesus é imperador desse reino da paz. Então é debaixo desse reino que nós estamos, e não debaixo do império de César. E se nós estamos debaixo do império de Deus, nós devemos refletir a imagem de Deus. Nós devemos estar vazando Deus por tudo quanto é lugar, querido. Pelos poros, cada átomo, cada célula do meu corpo tem que estar cheio de Cristo. Eu penso que é só no Espírito, não. Nós temos que estar abundantemente cheio de Cristo em toda a nossa vida, ao ponto de nós podermos chegar, e eu quero que esse dia chegue, ao ponto de, como Pedro, a sua sombra curava. Pedro tinha tanto de Deus, era uma moeda que refletia esse império da paz, do reino de Deus. Tinha Cristo em tanto na vida dele, que até a sua sombra refletida tinha unção. E as pessoas colocavam os doentes por onde Pedro passasse, para que a sua sombra passasse e curasse. E muitos foram curados. É essa a imagem que Deus trouxe para nós. Cristo veio resgatar a imagem perdida. Amém? Glória a Jesus por isso. Glória a Jesus por isso. A moeda, querido, essa efígie, ela define o valor da moeda. A efígie de cada valor tem uma imagem. Eu pergunto para você, na nossa nação, qual é a efígie que mostra que a moeda tem mais valor? Qual seria? A efígie. Qual é a imagem? A tartaruga, a onça ou a garopa? Quando você vê a garopa, você diz, epa,
essa moeda tem muito valor, cara. Garopa é R$100. Então a moeda também, a Efígie fala desse valor da nota. É o valor, é a imagem, é o valor. E quantas moedas não estão por aí, querido, que estão tão debaixo de pecado, que estão tão debaixo de sujeira, que você não vê nem a imagem, mas por isso que ela não tem valor, mas ela tem o valor. É que está como a crosta. É como se você achasse uma moeda de muito valor, mas ela estivesse jogada no lixo, ela estivesse jogada debaixo do entulho, ela estivesse tão velha e tão cheia de terra por cima, que você não vê que ali tem alguma coisa de valor, mas tem. Mas tem. Por isso nós não podemos achar que nós somos mais santos que qualquer pessoa, não, querido. Nós já fomos lavados, remidos no sangue, glória a Deus. Mas quando você olhar para uma prostituta, para um marginal, olha ali que ali tem um valor, sim. Ali tem alguém, sim, que se deixar Cristo entrar, ele vai ser uma bênção melhor que nós, às vezes. Porque que ele tem, a imagem ele tem. É que está escondida debaixo do pecado. Às vezes por causa de fuga, às vezes por causa de uma má criação, de traumas. Vai saber o porquê que essa pessoa às vezes está num crime. Por que resolveu levar uma vida de prostituição? Então tem um valor, todos têm um valor. Todos têm um valor. Amém? Muitas moedas estão por aí, querido, diminuídas pela inflação do pecado. Sabe, perderam o valor por causa do pecado. Não porque elas não têm valor. Não porque elas não têm valor. E o nosso trabalho é o que, querido? Como igreja, levar essas moedas até Cristo, para que Ele lave com o sangue e o Espírito Santo passe as suas águas e toda a sujeira seja tirado e todos possam ver, aí está a moeda de Deus. Aí está a imagem, não mais de César, mas agora de Cristo. Porque não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A gente vai ver essa imagem refletida. Paulo era uma moeda que ele tinha muito valor para a religião. Ele era um religioso, ele refletia nele a imagem da lei, a imagem do sacerdócio, a imagem que não tem misericórdia, a imagem que, porque se você não for da minha religião nós se matamos, se você não cumprir a lei você morre. Essa era a imagem que Paulo trazia na vida dele. Mas quando ele encontra com Cristo, querido, ele recebe um impacto de tanta glória, ele ficou tão impregnado com a glória de Cristo, quando ele cai naquele caminho indo para Damasco prender mais pessoas, que a partir dali, ele ficou 3 dias cegos. Depois Ananias orou para ele, e Deus falou, pode orar para ele, não precisa ter medo não, esse é um vaso de valor, é uma moeda, é minha moeda. Talvez, Ananias, você não estava enxergando, você estava olhando para ele como religioso, e sim, ele era, mas agora, eu estou tirando dele toda a religiosidade, estou colocando nele um coração novo, eu estou tirando a lei que estava só na mente, mas agora eu estou colocando a lei no coração dele, ele está sendo impregnado, e eu vou mostrar para todo mundo quem é Paulo de verdade, para que eu criei Paulo. E você vê Paulo indo por tudo quanto é lugar, refletindo Cristo. E a imagem daquela moeda, o valor que Paulo passou a ter para Deus, para os homens ele perdeu o valor. Querido, é uma coisa inversa, né? Quando a gente está servindo o imperador César o pecado, o mundo dá valor para a gente, dá ou não dá? A gente conhece muito caso que o filho estava no mundo, estava nas drogas, na prostituição, e os pais não se importavam muito, até se preocupavam, mas não se importavam muito. Mas o dia que esse filho entra na casa e diz, mãe, pai, me tornei crente. O quê? Crente não! Você não é mais meu filho! Sai de casa! Enquanto estava se prostituindo, drogando, ninguém disse, você não é meu filho, sai de casa. Mas quando refletiu a imagem de Cristo, tirou a imagem de César, aí incomoda.
Mas, querido, nós estamos um pouco lixando se isso incomoda o mundo. Porque nós somos moeda como Paulo, que tem valor para Deus. O sistema que está aí, o jeito que o mundo vai indo, a imagem que nós refletimos não interessa para ele. A nossa moeda não interessa para eles, não tem valor, mas para Deus tem. E Deus disse para Paulo, Jesus disse, ora, para Ananias, ora para Paulo. E quando ora para ele, cai as escamas. A partir dali, ele começa a servir o Senhor. E por onde ele vai, não tendo valor para a religião, mas alcançando o simples, alcançando as pessoas que estavam procurando uma luz, alcançando outras moedas que estavam enterradas, sujas, levando o batismo, levando o Espírito Santo, lavando no sangue do Cordeiro, fazendo com que aquelas moedas refletissem e aparecesse de verdade o que estava dentro dela, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o Espírito Santo, que é o reino de paz. Glória a Deus, querido. Então, não se preocupe em ser valorizado pela sua família, pelos seus amigos. Não se preocupe em ser valorizado no seu trabalho. Ah, eu tenho que entrar lá no grupinho e falar umas piadas também, porque senão os caras não vão dar um valor para mim. Querido, não se preocupa com isso não. Você já tem o valor e Deus já reconhece o valor que está em você. Você sabe por que o Pai reconhece o valor? Porque dentro de você há Cristo. E Cristo é o Filho amado do Pai. E se Cristo é o Filho amado do Pai, porque Cristo está dentro de você, você é o Filho amado do Pai. Para Ele você tem valor. Então, não se preocupe, tem gente que às vezes se torna crente, é até engraçado, né? Se torna cristão, então todo mundo dá uma afastada. A pessoa começa a tomar antidepressivo e ir no médico, consultar psicólogo. Para com isso. Se você ficar sozinho, querido, se o mundo inteiro te rejeitar, mas você tiver o Pai, o amor do Pai ainda em você, amém, glória a Deus. Porque para Ele você tem o valor. Você não precisa provar para ninguém o valor que você tem. Você já tem o valor por Pai. O que você precisa fazer, nós como igreja, é alcançarmos outras moedas que ainda estão enterradas no pecado e não sabem o valor que elas têm. E muitos que vão até dizer, talvez na hora de você evangelizá-la, ah, cara, eu já pequei muito, eu já fiz muita coisa errada, eu não tenho mais jeito. É nessa hora que você diz, tem jeito sim, querido. O seu pecado não é maior que Cristo. Seu pecado não tem mais valor do que o sangue de Jesus tem. E o sangue de Jesus é todo poderoso para lavar todo o pecado. Então você tem jeito sim, você é uma moeda de valor. Vamos entregar a vida para Cristo, vamos ser lavados no sangue, vamos deixar o Espírito Santo te lavar e a sujeira vai sair. E você vai ver quem realmente de verdade você é em Cristo Jesus. Amém? Sempre olhe, querido, para essas moedas como valor, amém? Mesmo que ela esteja cheia de pecado, mas enxergue ela lavada em Cristo e interceda por ela e tenta evangelizar, fala de Cristo, vai batendo devagarzinho, uma hora ou outra essa moeda vai se entregar a Cristo, como Paulo se entregou e levou tantas pessoas ao Senhor. Outra coisa que eu quero falar a respeito de moeda, que não posso deixar de falar disso, é que a moeda existe para servir. Para que existe a moeda? Para servir. Você está com fome e você quer comer alguma coisa? Quem vai te servir? A moeda, a nota. Porque se você não tiver aquele dinheiro, você não tem como comer. Você não tem como se vestir. Então a moeda, ela serve para servir-nos. Só que, embora hoje as pessoas servem ao dinheiro, mas na realidade é o dinheiro que nos serve, viu? Você não pode servir ao dinheiro, mas o dinheiro te serve. A moeda te serve. Eu pergunto para você, você como moeda foi feito para quê então? Para servir e para adorar ao Deus do céu. Como moeda você foi feito para servir e adorar ao Deus do céu. Você é um servo do Senhor. Tem um texto lá em Apocalipse que diz assim, que quando nós estivermos nos céus, diz assim, nós, os seus servos, o serviremos para sempre. Aí você fica imaginando, nossa, eu vou para o céu para trabalhar? Porque eu vou servir para sempre, então para ser escravo lá, então eu não quero ir. Só que aquela palavra servo ali, está falando do servo, é a mesma palavra que é usada para quem servia no templo. Para quem fazia o sacrifício e adorava no templo. Então essa palavra servir significa adorá-lo para sempre. Porque nós vamos servir adorando.
Não é trabalhando. Não pensa que você vai chegar lá e um anjo já na porta vai botar uma algema em você e vamos lá que eu vou te levar para onde você vai trabalhar, rapaz. Você tem muita pedra para cavocar aqui. Não. É adorá-lo em liberdade, como nós já temos essa liberdade aqui, mas lá para sempre. O adoraremos e serviremos, e levantaremos exaltação, e nos reuniremos sempre para adorá-lo, porque Ele é digno de toda a honra. Para sempre faremos isso junto com os anjos. Então a moeda, ela existe para servir. Então nós temos que servir. Amém? É esse serviço todo dia. Que serviço? Primeiro, a sua vida devocional a Deus. Todo dia você adora, todo dia você glorifica, todo dia você busca o seu Deus. Segundo, para servi-lo também ao próximo, porque é sempre vertical e horizontal, querido. Serve a Deus e serve ao próximo, serve a Deus e serve ao próximo. É assim que a sua moeda tem valor. É para isso que você foi criado. Eu sirvo a Deus, mas tem que saber que tem o próximo para servir. E o meu próximo é aqueles que estão aonde eu alcanço, quem está perto de mim. Por onde eu estiver passando é o meu próximo. Então eu nasci para servir as pessoas também. E hoje nós vivemos numa geração de playboys espirituais, que são aqueles que acham que todo mundo tem que servi-lo, que o papai tem que me dar o dinheiro para sair, tem que dar o carro, e eu só quero para mim, e não dou para ninguém. E nós precisamos perder essa imagem de playboy espiritual. Não existe isso, querido. Você nasceu para servir o próximo, honrar o próximo. A sua moeda tem valor assim. Nas pequeninas coisas e nas grandes coisas também. Em tudo, sirva o seu próximo. Porque eu vou dizer uma coisa: você fica capenga espiritual se você só serve a Deus. Falou de Deus, você está pulando, dando glória e Quando fala do próximo, você vira a costa e corre. Então, que amor que é esse? Na carta de João ele fala sobre isso. Que amor que é esse? Se você diz que ama ao Pai que não vê, como que você pode... Então, se você não ama o seu irmão a quem você vê, como você pode querer dizer que ama o Pai que você não vê? Você não está amando nem quem você está vendo. Você está vendo o irmão com necessidade, passando frio e fome, e você vai lá e diz: ah, o Senhor te abençoe. Peraí, que Senhor te abençoe? Se você abençoe ele agora, Deus quer te usar para abençoar o próximo. Amém? Então esse evangelho aí não é o evangelho que a Bíblia pega. Você é uma moeda de valor, mas se você só quiser adorar a Deus e só ficar com Deus e esquecer do próximo, você fica capenga. Jesus disse que todo mandamento se resume a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é uma ligação, e ao próximo. Se você tirar esse e aí e apagar, não dá certo. É o e liga, não pode ficar sem. Deus, próximo. Então, moeda, ela tem um valor. Ela tem um valor. E esse valor é para servir. Amém? Servir sempre. Servir sempre. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Querido, pague o seu tributo a Deus. Nós pagamos tributo ao nosso governo brasileiro, mas eu pergunto, e o seu tributo a Deus, como está? Quanto de imposto você está devendo ao leão da tribo de Judá? Porque imposto fala de leão, né? Então fala até o símbolo do leão. Quanto tempo a gente às vezes está... Sabe, a gente tem que pagar tributo, sim. Por isso que ele diz a Deus o que é de Deus. Tributo, sim. Tanto fisicamente como espiritualmente, viu, querido? Quanto tempo tem pessoas que possam estar não dizimando e nem ofertando? Isso também dá a Deus o que é de Deus. Jesus também estava falando disso, viu? Eu não gosto de tocar muito nesse assunto, porque tem pessoas que podem pensar, o pastor só pensa no dinheiro. Não. Mas é Deus que instituiu, não fui eu. É Ele que diz: trazei os dízimos e as ofertas ao templo, à casa do tesouro. Aqui é um templo, aqui tem necessidades. Quanto tempo você também não paga esse tributo? Aí você fica pensando, Deus está deixando. Não, querido, você colhe as consequências. Eu não acredito que uma pessoa vai para o inferno por não pagar o dízimo. Você colhe só suas consequências aqui na terra. Não sei se também vai, eu não tenho base doutrinária para isso, mas você colhe consequências. Há quanto tempo você também não paga os seus tributos espirituais ao Senhor? Aliás, voltando a falar de dízimo e oferta, não é porque é dinheiro que não é espiritual, viu? Quando o anjo aparece lá em Atos capítulo 10 a Cornélio,
que ainda não tinha ouvido o evangelho, mas é um homem de coração muito bom, por isso que Deus enviou Pedro na casa dele para pregar. Mas antes que isso acontecesse, um anjo aparece a ele e diz o que para ele? Cornélio, o Senhor me enviou aqui para dizer para você que Ele tem ouvido as tuas orações, tem subido à memória de Deus as tuas orações e as tuas esmolas. Era um cara que onde ele passava, ele via uma necessidade, ele ajudava. Via um irmão passando, opa! Aí você fala assim, mas dinheiro não é nada espiritual, é um papel, uma moeda. Mas o anjo diz que subiu a memória de Deus, então tem um valor espiritual. Toda vez que você traz o teu dízimo, toda vez que você traz a tua oferta, isso sobe diante de Deus em memória, dizer, Ele é fiel à minha obra. Porque ele pensou que beleza se a gente chegasse no templo. Poderia ser assim, poderia, mas não é assim que funciona. Então chegava o culto, o último culto do mês, a gente ia orar, Senhor, agora nós precisamos pagar o aluguel, a força, a água e outras coisas que a gente tem aí acertando. Manda agora, Senhor, o dinheiro. Ia caindo ouro do céu, sei lá o que, nota de 100. Aí a gente enfiava no bolso, glória a Deus, nós vamos agora acertar as nossas contas. Mas não, querido, a igreja tem que suprir a igreja. Se você não for fiel, a obra para. Porque nós estamos no mundo, numa terra, e ainda precisamos de dinheiro. Então é espiritual sim, foi por isso que Deus instituiu. A obra de Deus tem que ser suprida. Então o que você tem que fazer? Pegar e matar, às vezes, esse escorpião que está no bolso. Que a gente vai, a gente fala, ainda mais agora que nós estamos em crise, né? Nós estamos não. O mundo está em crise. Nós estamos em Cristo, amém? Nós estamos vivendo dentro desse cenário de crise. Estamos aí. Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Independente se está com muito, está com pouco, sempre fiel, querido. Sempre pagando os seus tributos. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E os nossos tributos espirituais. Você só lembra de Jesus no domingo? Amanhã você vai lembrar de Jesus de manhã, sim ou não? E na hora do almoço, e na hora de deitar, e no trabalho, você está lembrando de Jesus, está rendendo tributos a Ele. Você pega o teu carro para dirigir, não dá para dar um glória a Deus. Ele, Senhor, eu te amo. Aproveita aqueles 10, 15 minutos, não sei para onde você vai, meia hora, uma hora, e vai dando seus glória a Deus. Isso é tributo a Deus. Dai a Deus que é de Deus. Amém? Não perca tempo, querido. O nosso tempo, nós temos que remir ele. Aproveitá-lo o máximo. São 24 horas. E às vezes se a gente for computar, dá vergonha de falar o quanto a gente está dando para Deus. Ele deu o sol o dia inteiro para nós, Ele deu a água, Ele deu o ar para respirar, Ele tá enviando anjos ali para ficar o tempo todo de guarda ao seu lado com uma espada desembainhada para que o diabo não venha te matar. Porque Ele está tentando fazer isso o tempo todo. A Bíblia garante que Ele anda ao derredor. Então, é ao derredor, é bem perto, viu? O anjo está ao redor, mas o diabo está ao derredor. E Ele só quer que você o adore, lembre dele e o ame, só isso. E se você for computar nos 24 horas, quanto você deu para Deus? Se a gente tirar só o trabalho, que você fala, meu trabalho é 8 horas, amém. Vamos tirar as 8 horas do trabalho, e vamos, só para você ver hoje como que envergonharia. Você tira as 8 horas de trabalho, de 24 sobra quanto? 16. Então tira o trabalho, mas nós poderiam deixar o trabalho aí. Que no trabalho também eu glorifico a Deus. Enquanto eu respiro, eu glorifico a Deus. Cada batido do meu coração glorifica a Deus, porque eu sou filho de Deus. Aí você somaria quanto você fica no WhatsApp e no Facebook. Só isso já envergonharia. De 16 horas, você vai ficar aí 4 horas por dia nessas coisas. E duvido que muita gente ore todo dia. Duvido que muita gente que ore todo dia. Às vezes ora um dia sim, um dia não. Às vezes ora só o dia que tem culto. Eu oro na igreja, querido. Deus não te chamou para orar na igreja. Orar na igreja, claro que você vai orar, você está aqui. A sua vida devocional não é aqui, é lá fora.
Sua vida devocional é quando você está sozinho no seu altar com Deus ali no quarto, ali naquele canto. Você e o Cordeiro. Querido, se você soubesse, esses dias eu andei tendo uma experiência tão gostosa com Deus, se você soubesse como que é gostoso você ir afinando com o Cordeiro, que você de repente está orando. Outro dia eu estava orando essa semana, lá na sala, e eu gosto de orar andando, né? Eu oro de joelho também, eu oro um pouco andando, um pouco plantando bananeira, não, mentira. Eu oro um pouco de cada jeito. Aí uma hora eu sentei no sofá assim, eu sentei no sofá, cruzei as pernas. Você ia falar, nossa, pastor, parecia um monge ali meditando. Não era não, eu cruzei as pernas e fiquei lá. Mas eu fiquei sintonizado, não é aquela coisa que você sente e começa a viajar na maionese. Ai, gostoso, vou descansar. Não é isso, eu estava sabendo o que estava fazendo. Porque a gente não só ora quando está falando, mas a gente ora também quando está em silêncio, viu? O Espírito está conectado. Eu fiquei ali em silêncio e tal. E deu a impressão que com o olho fechado, eu estava com o olho aberto em algum lugar. Uma luz, uma coisa assim tão gostosa. E ali, não é que eu não estava sentindo Cristo antes, mas dá a impressão que Jesus faz assim, ó, ele libera mais da presença dele. E eu senti uma presença tão gostosa, mas tão gostosa, não tem como explicar. Eu imagino Paulo tentando falar o que ele viu no terceiro céu. Ele diz palavras inefáveis, não tem como falar, não tem como expressar em palavras. É só quem tem a experiência no Espírito sabe do que eu estou falando. E cada um tem o seu nível. E é isso que nós precisamos, querido. 24 horas no dia, o que a gente dá para Deus? É como se Deus não estivesse precisando de um tributo, mas de uma esmolinha. Sabe aquela coisa que você chega no travesseiro à noite, porque você correu tanto de dia, não teve tempo de você lembrar dele. Mas se você quebrasse a sua perna, você lembraria. Se você batesse seu carro, você lembraria. Jesus! Aí nessa hora a gente lembra. Mas que não seja sempre assim não, querido. Lembra do Senhor. Está correndo, não lembrou dele. Mas a hora que deita no travesseiro, você lembra. Aí, deitado no travesseiro, todo arrebentado e cansado, você vai falar, Senhor, obrigado por mais esse dia. Está lá fungando. Glória a Deus. Não consegue nem falar, glória a Deus, né? Está tentando sair alguma coisa. E de repente você está... E dorme. Aquilo é uma esmola, não é um tributo. Deus quer o seu tributo. Deus quer o seu melhor. E se você estiver cansado, querido, isso que é o tributo que tem mais... Qual é o tributo que tem mais valor? É quando você está todo gostoso, descansado, você diz, vou orar, não que Deus não aceita esse. Ou quando você está todo arrebentado e cansado e você diz assim, não, eu preciso dar o meu tributo a Deus. E você vai lá cansado, arrebentado, bota o joelho no chão e lá de dentro de todo o coração você começa a elevar a Ele a glória que é digna. Esse tributo tem muito valor, porque o Senhor vai olhar e vai dizer, puxa, ele está muito cansado, mas não esqueceu de mim. Não esqueceu de mim. Ontem à noite eu fui orar antes de dormir e tal, já estava tarde, querido. E eu disse assim, não posso dormir sem dar o tributo ao Senhor. Eu peguei meu cobertorzinho, botei lá na beira da cama, a pastora foi dormir e eu fiquei ali. Porque quando o nosso espírito bebe da água da vida uma vez, você nunca mais vai deixar de beber. Jesus disse para a mulher samaritana, o dia que você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede das coisas do mundo, mas você vai ter sede de mim. E quando a gente bebe dessa água, querido, você pode estar cansado, você pode estar quebrado, você pode estar, vamos falar psicologicamente, por causa de alguns problemas que está acontecendo, que nós vivemos num mundo cheio de problemas, e pode acontecer com você alguns problemas. Mas se você verdadeiramente é uma moeda que tem valor e sabe pagar o tributo a Deus, e se você já bebeu dessa água, você não consegue mesmo com todos os problemas deixar de botar o teu joelho no chão e agradecer a Deus. É o que nós estamos estudando, começamos a estudar na terça de oração. Ações de graça. Que é entrar na presença de Deus com ações de graça.
E tem mais valor quando você não tem motivo para louvá-lo, humanamente falando, mas mesmo assim você o louva. De repente está apertado, de repente está com problema, de repente é alguém que está doente, de repente seja você mesmo que esteja doente, mas você bota o seu joelho no chão e como se nada tivesse acontecendo, você diz: Pai, eu te louvo, porque Tu és o meu Pai, Tu me amas. Obrigado, Pai, porque eu tenho Cristo, que é o meu maior presente, o Senhor me deu e vive em mim. Eu tenho a paz que excede todo entendimento, Senhor. Por isso que eu não me contamino com as coisas que acontecem ao meu redor, Senhor. Eu tenho a paz. Eu quero Te agradecer nessa noite, eu quero Te glorificar. E fica ali, querido, pagando os seus tributos a Deus. Amém? Esse é um tributo que a gente tem prazer de pagar. Porque a gente paga e Ele nunca supera o que Deus tem nos dado. Se você soubesse o valor da infinita misericórdia, o valor do sangue de Cristo, o valor da salvação, que não teria como valorizar. Mas estou dizendo, se você soubesse, querido, o que a gente faz é muito pouco. O que a gente faz é muito pouco. Então, você é uma moeda que tem valor. E como moeda, pague os seus tributos a Deus. Pague os seus tributos a Deus. Louva quando a coisa está boa e quando a coisa está ruim. Engrandeça o Senhor quando há bonança e engrandeça o Senhor quando há tempestade. Porque é no meio da tempestade que você vê a grandeza do seu Deus. É diante do mar que parece que não vai se abrir que você vê o poder que Deus tem. O povo chegou com Moisés diante do mar vermelho e diz assim: Moisés, eles pensaram: você nos trouxe aqui para morrer nesse lugar, aqui é o fim da linha. É um beco sem saída. E aí vem vindo atrás de nós um exército de Faraó, doido para derramar o nosso sangue. E Moisés, você não tinha outro lugar para levar a gente, por que você trouxe aqui? Mas não foi Moisés que trouxe ali, foi Deus. Deus levou eles num lugar onde não tinha mais saída. E às vezes Deus faz assim com a gente, Ele leva a gente num lugar onde não tem mais saída, para que Ele possa mostrar a glória e o poder que Ele tem, para que a gente não se esqueça que Ele continua sendo Deus. Porque se a gente ficar só na bonança, querido, rapidinho a gente se esfria, é verdade ou não é? Sim ou não? Rapidinho a gente se esfria. Se a gente não tiver alguém de vez em quando perseguindo a gente, alguém falando mal da gente, alguém desmoralizando a gente, ou alguma coisa acontecendo, a gente parece que a gente dá uma esfriada e fica aquela coisa. Davi teve um reino só de guerra, querido. Guerra. Mas ele não largava dos pés do Senhor. Só de Saul perseguindo ele, porque depois que ele destruiu lá, que ele derrubou o gigante, né? O gigante Golias. Dali para frente, Saul ficou com ciúmes dele. Diz que ele foi perseguido mais de 10 anos. Você sabe o que é 10 anos você fugindo de um cara que quer matar você? E você sabe o que é você ter a oportunidade de matar o cara e você não matou? Porque Saul, quando entrou para aliviar o ventre lá na caverna, Davi estava ali com a espada. Ele disse: poxa, posso matá-lo agora? Ele não matou. E ficou 10 anos fugindo. E depois se tornou rei. E continuando sendo rei, ele continuou em guerra. Mas ele nunca largou dos pés do Senhor. Agora entre o filho dele, Saul. Como foi o reinado de Saul? Sem guerra, sem nada. Oh, coisa boa. 1000 mulheres, 1000 deuses. Eu falei o quê? Falei Saul, perdão. Salomão. Começa com Sá, viu, irmão? Por isso confundiu. Salomão, Saul. Obrigado. Salomão entrou no reinado, filho de Davi. Um reino que não acontecia nada. Ele teve 1000 mulheres, sabia que era proibido. Ele teve, das mulheres, 1000 mulheres, cada uma trouxe um deus. Ele teve 1000 deuses. A palavra do Senhor diz que ele dobrou os seus deuses dela. Depois, no final da vida, ele se consertou. Você vai ver lá em Eclesiastes, tudo lá, ele vai como velhinho já falar: tudo isso aí é vaidade, eu já fiz tanta besteira. Por quê, querido? Está tudo muito bem, está tudo muito bom. Então nós não podemos reclamar quando as coisas se apertam para nós,
Porque é nessa hora que nós vamos continuar louvando o Senhor. Uma vida só tem valor para o Senhor quando Ele olha uma situação que ela está difícil e ela continua apegado a Ele. E o Senhor vai dizer: poxa, esse me quer mesmo. Porque quando uma pessoa tem muitos bens, ela tem muitos amigos, sim ou não? Sim. Agora fica pobre para você ver onde esses amigos vão parar. Fica que nem rato quando está fugindo. Cada um entra para um buraco, para um bueiro e some. Mas se levanta de novo para ver se os ratos não saem do bueiro e vem tudo nos seus pés de novo. Agora você imagine você tendo amigos, você tem bens, e quando você fica pobre, todo mundo vai embora, mas tem lá um tal de Manuel, de repente, vamos mudar o nome aí. E o Manuel continua com você. E está ali com você, e não deixa de você. Você fala: puxa, o que você vai falar? Manuel verdadeiramente é o meu amigo. Por isso que Abraão foi chamado amigo de Deus, querido. Quem que sairia de uma terra para ir para uma outra que nem sabe onde é, com uma mão na frente e outra atrás? Confiando em Deus. Por isso que Deus disse: esse é meu amigo. Porque saiu sem nada. Mas só que Deus o enriqueceu tanto, querido, que os reis faziam aliança com ele, de tanto medo, de tanta posse que ele tinha. Sabe por quê? Ele saiu sem nada, confiando só em Deus. Como coisa eu não tenho nada, mas tenho tudo, eu tenho Deus. E voltando lá para Moisés, não esqueci, chegam diante do Mar Vermelho. Culparam a Moisés, não foi Moisés, Deus levou eles no beco sem saída. E quando eles estavam todos desesperados, Deus diz: fala para esse povo parar de resmungar e marcha aí. Vamos lá. Chegou na frente do Mar Vermelho, querido. Moisés, pela ordem de Deus, ergue o cajado, estende o cajado. E o mar se abre. E eles passam no mar a pé a seco. Que valor teria Deus se isso não tivesse acontecido para eles? Então, não vamos reclamar quando nós tivermos nosso beco sem saída. Ali, glorifique e exalte a Deus como nunca. Porque quando passares pelo vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Não é seu pai, não é sua mãe, não é sua esposa, não é seu esposo, não é seus filhos, não é o gerente do banco, mas é eu, diz o Senhor. Porque Ele é dono de tudo, Ele é o Deus do impossível. Eu estarei contigo no vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte, a morte não tocará em você, porque eu sou o Deus da vida, eu estou no vale da sombra da morte te guardando. Para que quando você acabar esse caminho do vale da sombra da morte, esteja preparado para você, como diz no Salmo 23, uma mesa farta perante os inimigos. Todos aqueles, enquanto você estava passando o vale da morte e descendo além de você, olha lá, esse cara não tem Deus, onde já se viu, está passando o vale da sombra da morte, é um desgraçado, e e Deus deixa que todo mundo fala, querido. Enquanto todo mundo está falando, Deus está preparando uma mesa farta. Mas continua andando e glorificando esse Deus que está com você. Você é uma moeda que tem valor, você tem a imagem dele, por isso que ele anda com você. E quando você atravessar do outro lado, Deus vai tapar a boca de muitas pessoas. Que todos vão ter que ver você comendo a mesa farta. Mas isso vai ser bom para eles, porque eles vão saber que existe um Deus de verdade, que também está com as pessoas quando elas estão em situações difíceis. Hoje existe essa teologia aí dessa pregação, querido, melosa, que não leva para lugar nenhum. Pregando para as pessoas que se ela vier para Cristo, ela vai estar no mar de rosa. Só que eles esquecem de falar que no mar de rosa tem às vezes os espinhos também, amém? Vem para cá, que vai acabar. Jesus, aqui tem a unção, aqui tem Jesus. Então se você vier nunca mais, você vai estar, querido, é só bonança. Como é que é aquela música? É só vitória, é só vitória, é só vitória. Acabou. Só que nós não podemos esquecer que nós estamos em guerra. Amém? E quem está em guerra, querido, não está só na bonança. Você está guerreando todo dia. Contra os principados, potestades, dominadores, forças do mal espalhadas nos ares. Estamos aí. Então não existe esse negócio. Você vem para cá, amém. Você já teve a maior bênção da sua vida, o seu nome escrito no livro da vida. Isso ninguém tira, a não ser que você se rebele e volte para o mundo. Duvido que se você experimentar de Jesus, você vai fazer isso. Nós já temos. Agora, querido, o que vai acontecer daqui para frente, não importa.
Eu tenho que continuar pagando os meus tributos a Deus de louvor e adoração, todo dia. Eu posso não comer, posso não beber, posso passar frio, posso acontecer o que quiser comigo, mas deixar de louvar e engrandecer o meu Deus, não posso. Eu não posso, eu nasci para adorá-lo. Esse é o ministério que Deus tem chamado a todos que pisam nessa terra. O ministério da adoração é para todos. O ministério do louvor é para todos. Louvar e adorar e engrandecer ao Senhor. Então, querido, pega uma hora esse aparelhinho chamado celular, enfia ele numa gaveta, trava e joga pela janela e vai orar. Esquece um pouco desse... Isso aí entrete a gente, sabe? A palavra entretenimento também, se você procurar no vocabulário, entretenimento é a mesma coisa que ilusão. Então, quando você está entretido, você está sendo às vezes iludido. Então, precisa tomar cuidado o quanto que a gente está sendo entretido. Entretenimento é bom de vez em quando você reunir com os irmãos, passear, tal. Só que entretenimento demais vira ilusão. Você fica tão iludido e entretido com aquilo que você esquece do mundo. A hora que você vê, querido, a hora quando você está num computador, ela passa tão rápido. Aí você fala, puxa, agora não vai dar para orar. Mas você ficou ali vendo besteira, coisa que não precisava estar vendo, né? Às vezes não é coisa de pecado, mas é coisa que você ficou muito tempo. Senta numa mesa para comer e fica a tarde toda almoçando. E está lá, meio-dia, 1 hora, e está comendo 2 horas, 3 horas, 6 horas, está quase explodindo. É a mesma coisa o celular. Só uma coisa para você saber, que toda vez que você entra num computador, celular, você se conecta ao mundo espiritual. Põe isso no teu coração. Você sabia disso? Se alguém está vendo pornografia, ele está conectado, porque ele esquece até do mundo, ele entra dentro, ele está no mundo espiritual da pornografia, tocando e tendo contato com demônios da pornografia. Se é outra coisa, são outra coisa. Então toma cuidado também o que vê. Você é uma moeda de grande valor, você não pode se desvalorizar com essa inflação do pecado que está na internet, que está no mundo. Programas, filmes, desenho. Liga a televisão, é outro lugar onde você entra no mundo espiritual. Se você assistir um filme de ocultismo e bruxaria, você está tendo contato o tempo todo espiritualmente com o mundo da bruxaria e ocultismo. Aí você desliga o filme e você acha que você ficou igual você estava antes, uma pinóia. Tem uma rempa ali na sala agora para te acompanhar, te perturbar, te dar insônia, te dar pesadelo, começar a trazer doença na sua vida. Pessoas que gostam muito de filme de... Como é que chama aqueles que serram o braço, prendem? Como é que chamava? Tinha esses filmes, esses seriados. Hã? Não. Era um filme que tinha, que o cara prendia as pessoas, cortar. Jogos Mortais. E tem gente que gosta de ver sangue cair. Ah, mas eu não mato, não coisa. Querido, vai começar a acompanhar você tem contatos com espíritos dessa área. Depois começa a acontecer coisas na vida da pessoa. É câncer aqui, perde a perna, não sei o que, é acidente, é cortes, é sangue derramado. Quem gosta de ver sangue derramado é o diabo, querido. Quem gosta de ver sangue derramado é o diabo. Você vai lá num centro de macumba, no ocultismo, ele tem que derramar um sangue, é de criança. Às vezes são de gente mais adultos, de adolescente, tem que derramar sangue para ele, porque é um portal para ele se estabelecer em territórios. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente assiste. Você é uma moeda de muito valor. Assista coisas que trazem paz, coisas que edificam. E também, querido, limites. Limites. Estabelece mais limite para Deus e menos para você. A gente canta aqui, mais de ti, menos de mim, mas na realidade é o contrário. É mais de mim e menos de ti, menos de ti. É assim que deveria ser na realidade. É ou não é? Vamos ter mais compromisso, queridos, com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Escola bíblica. Cultos. Tanto no particular como no congregacional. Nós temos que estar sempre junto. Sabe o que era o prazer, para a gente encerrar? Você sabe qual que era o prazer da igreja primitiva? Qual que era o prazer da igreja primitiva? Fala para mim. Reunir com os irmãos para orar.
O que nós temos para fazer hoje? Aí o irmãozinho pegava o WhatsApp, não, lá não tinha aquela época, mas se tivesse, falou, ó, na casa do fulano de tal, vamos fazer um louvorzão ao Senhor, vamos lá, traz uma pipoca aí, alguma coisa, depois nós queima no final. Ia lá, esse era o prazer. Qual que é o prazer da nossa geração hoje? Não é isso, com certeza, você pode ter certeza. Semana, acho que foi o Bruno que falou, quinta, sexta-feira, pai, nós precisamos fazer vigília, hein? Faz tempo que nós não faz vigília, não faz mais vigília, vamos chamar o povo em casa fazer vigília. Aí eu fui visitar um amigo há muito tempo que eu não vi, acho que 8, 10 anos, 6 anos, nem lembro quanto tempo, o Carlinhos, na sexta-feira, e no final ele falou, pastor, você podia pegar um violão e vir aqui em casa, sexta-feira que vem, não sei, você podia trazer um violão pra gente reunir aqui, é a coisa mais gostosa que tem, essa coisa caseira. Você pega um violão, você pega uns irmãozinhos e vamos adorar. Querido, você recebe tanto prazer no teu coração que o WhatsApp, o Facebook e outras coisas não chega mais nem perto, de longe, trilhões de quilômetros longe. Você sai tão gostoso, é a diversão de crente é se reunir para fazer um repré-pré. Diversão de crente é isso. Nós não podemos ser chamado de crente e continuar divertindo como muitos se divertem. Qual que é a diversão do mundo? A diversão do mundo é jogar um boliche, é um videogame, é não sei o que, é só isso. Mas eu não sou mais do mundo, minha diversão é outra. É ver anjo subindo, descendo, é ver glória, é ver Deus curando, é ver Deus restaurando, é sentindo esse gozo, essa água gostosa. Não é a cerveja, não é a pinga, não é o vinho, mas é a água do Espírito que eu bebo naquela hora, que eu fico até grogue. Mas não dá efeito colateral nenhum de mal. Amém, querido? É isso que nós precisamos. A igreja precisa acordar para esse novo tempo, nesses últimos tempos, onde Jesus está voltando e a gente está babando. E os que estiver babando vai ficar aí. Sede sóbria, a palavra diz. Tem uma palavra de Romanos que eu gosto, que diz, vai alta a noite e vem chegando o dia, deixemos das obras das trevas, deixemos as bebedices, vai falando uma sequência lá. Nós já passamos a noite, querido, nós estamos no dia. Então vamos deixar as obras das trevas. E tem gente que assim diz que está no dia, mas quer voltar para a noite. Algumas coisas da noite eu gosto, mas também gosto de algumas coisas do dia. Não tem isso, ou você é do dia ou você é da noite, ou você é morcego ou você não é. Se é morcego, então fica só com a noite. Mas agora dizer que a gente às vezes somos filhos de Deus, mas continuamos fazendo obra das trevas, e fuma, e bebe, e também Deus, e prostitui, e também Deus, pornografia, e fica lá. Não tem como, querido. O que está em cima do muro está na roça. É o pior que existe. Como é que quem está em cima do muro leva pedrada dos dois lados. Que bom seria se tivesse de um lado ou do outro. Em cima do muro é a pior raça que tem. Deus detesta mais quem está em cima do muro do que aquele que já se decidiu para ir para o inferno mesmo. Não, eu quero pecado e amém. Deus detesta mais o que está em cima do muro do que aquele. Porque ele diz que os mornos ele faria o quê? Ele vomitaria. Me faz mal gente morna, me faz mal gente indeciso, me faz mal gente que não sabe se me quer ou que é o diabo. Ou é quente, ou é frio. Ou entra na chuva para se molhar, ou não entra na chuva. Porque querer ficar na chuva e abrir o guarda-chuva, Deus não gosta. Você entrou na chuva, então deixa eu te molhar, irmão. Meu filho, deixa eu te lavar. Não, mas eu não queria que o senhor lavasse muito, não. Ainda eu gosto de algumas sujeirinhas aqui. Eu não queria você estar tão limpinho assim como o senhor quer. Amém, querido? Então, dai a Deus o que é de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Vamos nos colocar em pé para a gente encerrar.